Diego, de certa forma, o cerco vai se fechando, né, contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? É uma série de revelações mostrando não apenas que dinheiro vivo, agora, na reportagem do Aguirre Talento desta segunda-feira, mostrou que dinheiro estava entrando na conta dela. Mas a gente viu outras formas, né, ordens, né, para os assessores, ajudante de ordens, tudo, pegar dinheiro vivo, depositar na conta de uma tia, pagar boleto do irmão, pagar o cartão de crédito de uma amiga que é assessora parlamentar e que emprestava o cartão de crédito para a Michele, porque a Michele não queria mostrar que estava fazendo gastos XYZ. Né? Aí o pessoal que está me ouvindo em casa sabe muito bem, já deu a perceber que tudo isso é indício de mutreta. Né? A questão é que apareceu também no final de semana, graças a uma outra reportagem do UOL, né, mostrando que a Polícia Federal descobriu que tinha parte desse, que tinha recursos, que de uma empresa que tinha contrato com a Codevasf, que é uma estatal, que era pago para uma pessoa, que dali era pago para um dos ajudantes de ordens, que aí, que aí daí fazia saques para pagar contas da família imperial bolsonarista. Então, o que acontece é que, nesse escopo todo, Diego, tá fechando o cerco contra a primeira-dama, é complicado para ela. Um tempo atrás, vamos lembrar que o próprio Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, meio que lançou a Michele, não, ela pode ser candidata à presidência da República, agora começa a ficar complicado, né? É um peso nas asas políticas dela, afinal de contas, é aquela coisa, né? A Michele e o Bolsonaro, né, sempre se venderam como homens simples, mulheres simples, do povo, gente como a gente, e temente a Deus, né? Inclusive, a Michelle entrou de cabeça na campanha eleitoral bolsonarista no ano passado do marido para exatamente amenizar a imagem bronca, tosca, rude do marido e tentar aproximá-la com os evangélicos, a imagem dos evangélicos. E aí, o que que acontece? A Michelle, que era essa figura, né, que tentava fazer essa ponte do Bolsonaro com os evangélicos, ela acaba envolvida, já tinha sido envolvida naquela coisa dos cheques, 89 mil reais do Fabrício Queiroz depositado na conta dela de uma forma estranha. Depois envolvida no escândalo das joias, né? Teve aquelas joias, né, dadas pelos árabes, etc e tal, para a presidência da República, e aí ficou aquela coisa toda. Depois entrou em toda a fogueira eleitoral, ela também envolvida. E agora ela está envolvida num esquema de que, ao que tudo indica, pode ser uma rachadinha com dinheiro público, com desvio, com A, com B ou com C, pagando conta dela, pagando os luxos dela. A população, em geral, que, de certa forma, deu até o benefício da dúvida para Bolsonaro e família com relação aos 700 mil mortes por Covid, com relação aos 600 crianças mortas entre os Yanomamis, que deu o benefício da dúvida com relação ao golpe de Estado de 8 de janeiro, com relação às joias e com relação ao cartão de vacina e com relação a esse dinheiro utilizado para pagar a conta, não dá o benefício da dúvida, não. E isso vai pegar e isso vai pesar. E só para terminar, Diego, é interessante que é o seguinte: todas no final das contas, né, o Palácio do Planalto é rondado por assombrações, né, relacionadas à corrupção. Ironicamente, a Michele Bolsonaro tinha dito no ano passado que o Palácio do Planalto era os governos passados já haviam consagrado o Palácio do Planalto a Satanás, ao demônio, né? Ou seja, havia um mal lá. O mal agora a gente vê que é rachadinha. Contigo, né? E aí, essas denúncias chegando perto da ex-primeira-dama também, Sakamoto, isso incomoda, será, o ex-presidente ou ele está mais aliviado, né? Como é que é a relação dele? É porque a ex-primeira-dama vinha ganhando um protagonismo grande, né? Até cotado aí para cargos importantes nas próximas eleições. Eu particularmente acho, Diego, que ex-presidente Jair Bolsonaro está muito aliviado com as denúncias envolvendo a primeira-dama. Por um lado, essa primeira-dama, por um lado, você tem a questão é que é claro que uma denúncia com relação a ela envolve ele também. Até afinal de contas, ela não operava livremente. O Mauro Cid era ajudante de ordens de Bolsonaro e não de Michele Bolsonaro, né? Ele conversava com as assessoras, manifestava preocupação de que isso ia ser vendido pela empresa como rachadinha, mas enfim. Agora, isso pega no Bolsonaro também. Porém, por outro lado, estava claro que Bolsonaro estava se sentindo extremamente incomodado com os voos políticos de Michele Bolsonaro.
né? Ele ficava incomodado, uma série de colegas jornalistas têm relatado a profusão que toda vez que alguém coloca Michele Bolsonaro como uma real candidata a um cargo executivo nas eleições de 2026, ele dá um pulo de 1 metro de altura e fala: não, pera lá, não é bem assim, né? Vamos ver, e tal. O Bolsonaro, a gente sabe, essa figura machista, essa figura misógina, né? Então, que ele tem essa dificuldade de ver o protagonismo de mulheres, né, que ele acha que estão sobre a aba dele, que estão sobre o sombreado dele. Então já estava gerando um certo atrito antes, quando a Michelle ocupou um posto no PL Mulher, estava tendo espaço na mídia, e a Michelle é muito mais carismática do que o Jair, né? Então isso estava gerando um certo estranhamento. Então, ela foi até quando ela voltou para o Brasil, voltou antes dele, que ele estava lá exilado na Disney, né? Ela voltou para lá depois de ter participado de eventos públicos aqui, voltou para lá, né? Até para de repente ter uma DR com o marido, né? E aí depois voltou todo mundo, o Bolsonaro voltou para o Brasil para não perder mais influência política. O ponto, ô Diego, acho que para considerar, tem muita gente do lado bolsonarista dizendo: ah, tá havendo um ataque a Michele Bolsonaro, porque a Michele Bolsonaro é mulher. Não, na verdade é o seguinte, vamos lembrar que quem jogou a Michele Bolsonaro para o meio da fogueira política foi o próprio marido, com os cheques do Queiroz, com as joias sauditas, com a eleição do ano passado. Foi ele que jogou ela na meio da fogueira. E agora, ao que parece, né, eu desconfiaria que ele está, de certa forma, tranquilo, porque o nome de Michele perde força exatamente por conta do tamanho dessas denúncias, o que acalma o machismo do presidente.